Boa noite a todos, a graça e paz a você que nos acompanha nesta oportunidade. E hoje nós vamos discorrer, de um assunto que é de extrema importância, para a comunidade evangélica de um modo geral, mas eu me atrevo a dizer que de uma sociedade abrangente, E nesta oportunidade é natural que venhamos apresentar alguns pontos de concordância para alguns e de discordância para outros no que diz respeito a o que de fato a teologia pode causar de impacto para uma sociedade moderna. É evidente que a sociedade ela sempre esteve muito próxima da ideia da religião, mas algo que transcende a religião nem sempre esteve em concordância com o que a sociedade sempre entendeu como uma regra a ser vivida. Eu costumo dizer que, já entrando um pouco num assunto um tanto polêmico até, que as pessoas de um modo geral, e isso independe de pessoas cristãs ou não, em sua maioria, ela tem um compromisso mais em responder à sociedade do que a Cristo. E isso é muito sério, porque quando eu respondo mais à sociedade, eu ignoro deliberadamente a importância de responder ou de dar a primazia de resposta àquilo que eu creio. É como numa questão daquilo de defesa, entre defender o que de fato eu acredito e o do que eu vivo. Muitas pessoas elas têm muita facilidade de defender aquilo que elas acreditam. As pessoas têm muita facilidade em defender o que elas acreditam, mas elas de fato não vivem, em sua maioria, aquilo que elas acreditam. Elas vivem, em a maioria de situações, o oposto daquilo que elas acreditam. Logo, o que de fato elas acreditam não é aquilo que elas afirmam, mas sim aquilo que elas vivem. E isso, se nós entrarmos no aspecto da filosofia, como por exemplo das posições, de, por exemplo, Etienne Gilson, que trata um pouco dessa questão da sociedade de um modo mais abrangente, nós vamos observar que a maioria da sociedade, elas afirmam acreditar em muitas coisas das quais elas mesmas não praticam, elas mesmas não vivem, É como, por exemplo, existem muitas pessoas que eu conheço que defendem, entrando aqui um pouco da questão teológica, vamos assim dizer, que defendem pontos de vistas calvinistas. Conheço inúmeras. Mas quando nós vamos observar a prática de vida dessa pessoa, nós vamos perceber que essa pessoa ela não vive aquilo que elas afirmam e acreditam, do mesmo modo, existem muitas pessoas que você vai conversar, e essa semana mesmo eu estive no seminário dando uma aula, e arminiana, uma instituição arminiana, a convite de um amigo, e no momento da aula a gente vai ministrando, e os irmãos arminianos, mas alguns irmãos que a gente pôde observar ali, eles tinham uma ideia, um pensamento que não se enquadrava na esfera arminiana. Ou seja, eles eram arminianos porque eles aprendiam que era assim, mas quando nós conversamos com esses irmãos no decorrer da aula, nós percebemos que esses irmãos de nada tinham de armínio, mas eram irmãos piedosos, convictos da fé calvinista. Muitos, inclusive, dizendo, e me surpreendeu muito, de que de fato aquele que é salvo de fato por Cristo, de maneira alguma o Cristo que o salvou o lançaria fora. Então você percebe que existe uma situação bem complexa com relação a essa questão da teologia e a sociedade, onde muitos defendem afirmações, mas vivem o oposto de suas afirmações. E aí a gente tem que ter
cautela no julgamento, de entender que as pessoas, elas são o que de fato elas vivem e não o que elas defendem. Muitos defendem aquilo que nem sabem o que está defendendo. E se você for ler obras, por exemplo, de filosofia jurídica, como de Hans Kelsen, que eu gosto bastante, você vai perceber que o ser humano tem essa capacidade de manipular a si mesmo, de forma até consciente e subconsciente, para entender que aquilo que ele defende é o que de fato é, sendo que na prática é totalmente o oposto daquilo. Então, quando a gente fala da teologia e da sociedade, a gente percebe que há uma situação urgente e necessária para que a sociedade entenda a importância da teologia. Se nós olharmos nos períodos medievais, e inclusive com os pais da igreja, o ensino da religião ou da teologia propriamente era um dos ensinos mais desejados por aqueles que eram contemporâneos daquela época. Hoje, infelizmente, se você perguntar para 10 pessoas, olha, o que você quer cursar na sua graduação? O que você pretende estudar na sua graduação? As pessoas vão falar para você, olha, eu pretendo estudar direito, eu pretendo estudar medicina, eu pretendo estudar engenharia, eu pretendo ser psicólogo, eu pretendo ser professor de matemática, de física, eu pretendo ser biólogo. Dificilmente você vai encontrar de primeira alguém que vai responder a você dizendo, olha, eu tenho desejo de ser um teólogo. É difícil. Não é uma situação comum de se ver, né? E quero agradecer aqui o Clinton, que está ali. Boa noite, meu irmão Clinton, parceiro nosso da Stack Ref, lá de Ribeirão Preto. É uma pessoa que eu tenho um grande respeito, porque é uma pessoa muito convicta da fé e muito claro naquilo que defende e vive, né? E voltando à questão, então é difícil nós observarmos nos dias de hoje pessoas que querem exercer a teologia de fato, né? Inclusive, se nós observarmos em algumas denominações, não todas, mas em denominações, por exemplo, pentecostais e neopentecostais, e isso não é uma crítica direta, porque não é uma coisa geral, mas é uma questão que não é para todos, né? Muitos estudam a teologia simplesmente pelo fato de uma exigência ministerial, porque para você assumir determinada função você precisa dessa formação. E aí a pessoa ela vai e estuda teologia de forma irresponsável, estuda teologia em qualquer instituição, estuda teologia de qualquer maneira. Eu sempre costumo dizer que teologia ela exige de você leitura e pesquisa. Eu tenho mais de 1000 livros aqui, por exemplo, os irmãos não vão conseguir ver todos, porque não é possível, a não ser que eu vire a câmera, mas teologia é leitura e pesquisa. Então, se a pessoa não tem o hábito da leitura, não tem o hábito de pesquisar, automaticamente essa teologia que ela vai fazer vai ser uma teologia deficiente, uma teologia onde ela não vai trazer para ela todos os recursos que uma teologia estudada de forma correta poderia desenvolver nessa pessoa. Diferentemente de instituições tradicionais, de instituições reformadas, onde aquele que vai estudar teologia, ele de fato tem o interesse e o desejo de exercer a teologia. E isso causa um grande impacto na sua vida como um ser social. Isso causa um grande impacto na sua vida como um ser que, como membro de uma sociedade, poderá trazer inúmeros benefícios que uma pessoa que não estudou ou que estudou de forma incorreta poderia trazer ou poderia causar este impacto. Então, de certo modo, teologia e sociedade elas devem andar em conjunto. E existe uma situação muito importante quando a gente fala das questões reformadas, porque quando nós falamos da esfera reformada, o que me vem em mente, né, não somente a Europa como um todo, mas como, por exemplo, o período em que a Europa viveu, naquele período do século XIII, XIV, XV, XVI principalmente, quando o nosso irmão João Calvino ele traz, né, um grande benefício para a sociedade
de Genebra, né? Nós sabemos que Genebra, provavelmente em meados do ano de 1536, Genebra era uma cidade completamente devastada pela fome, pela pobreza, pela violência, ou seja, uma sociedade completamente instável, uma sociedade completamente perdida. E, de certo modo, quando Guilherme Farel ele faz o convite para que João Calvino se direcionasse a Genebra, nós vamos perceber a partir daí os inúmeros benefícios que Calvino traz consigo, principalmente na esfera econômica, na esfera comercial, na esfera educacional e na esfera pública. É bem verdade que Calvino e Farel foram expulsos, né, de Genebra em função da cidade estar vivendo uma situação de decadência moral. Nós observamos que no futuro, não tão distante daquele período, Calvino ele trouxe inúmeros benefícios que transformaram toda a sociedade de Genebra. Se nós observarmos, por exemplo, as questões financeiras que Calvino trouxe, da questão de que o homem ele deve trabalhar, de que o homem ele deve prosperar, de que o homem ele deve ter recursos próprios para a manutenção da sua vida e da sua família, nós percebemos que João Calvino ele não está interessado apenas numa situação da teologia ou religião em si propriamente, mas na formação do ser, na formação do homem, da mulher, da família, onde estes terão totais condições de viverem uma vida em Cristo, por Cristo, para uma sociedade que, mesmo sem Cristo, terão a oportunidade de, neles, verem Cristo. Então, a importância da teologia para Genebra, a importância de João Calvino para Genebra, ela trouxe uma mutação tão grande à cidade que as pessoas passaram a ter uma vida melhor. É interessante que Bancroft ele trouxe uma frase muito interessante com relação a Calvino, dando a Calvino o nome de pai da educação popular. Tanto é, não somente no sistema econômico, mas no sistema educacional, o modelo que é adotado na maioria dos países da Europa de instituição de educação pública é um modelo que foi inspirado desde os tempos de Genebra, de Calvino. O sistema bancário, por exemplo, hoje nós sabemos que a Suíça é um dos lugares que é onde tem o maior número de bancos que milionários possuem conta, por exemplo, e o sistema de modelo financeiro ele foi e permanece sendo inspirado nos ideais de João Calvino. Então nós percebemos que a sociedade ela depende muito de uma teologia bíblica, de uma teologia rica e racional. Se não fosse assim, se não fosse desse modo, como que nós estaríamos hoje como sociedade? Pense comigo, observe os países mais ricos do mundo. Os países da Europa, os Estados Unidos da América, ou podemos assim dizer os países anglo-saxões, né? Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, os países da Europa, como eu citei, um ou outro país da Ásia. Se nós observarmos esses países, nós vamos perceber que há uma supervalorização de um apreço à educação, de um apreço à informação, de um apreço à questão religiosa, de um apreço com relação a uma valorização dos antepassados, da história, do conhecimento histórico. Então nós observamos que esses países eles são entrelaçados. Se nós observarmos, por exemplo, o nosso país em aspecto de educação, em aspecto de valorização dos nossos antepassados, do nosso histórico, até porque se a gente for entrar na história do Brasil, nós vamos observar que aconteceram coisas absurdas com relação à formação do país como um todo, como por exemplo recentemente. Nós não podemos negligenciar, né, o que, por exemplo, um dos presidentes que é mais aclamados, né, por alguns que não leem e não se informam, como Getúlio Vargas, que
que buscou de todas as formas implantar um sistema de embranquecimento da nação, por exemplo, né? O que aconteceu na Argentina também em séculos passados. Então nós vamos observar que é um país completamente atrasado em termos de cultura, em termos de história, valorização da história, de princípios básicos de educação, de formação de ser e principalmente com relação ao aspecto religioso, né? Porque por mais que dizemos que o Estado é laico, na prática nós não vemos muito bem assim. Não é tão simples como a gente observa. Então, irmãos, a teologia é de extrema importância para a formação de uma sociedade plena, de uma sociedade convicta do seu Deus, de uma sociedade rica, de uma sociedade capaz de pensar o que é melhor, o que é mais justo, de honestidade, de senso, de similaridade ao próximo, de compreensão com relação aos efeitos que uma vida reta pode gerar na pessoa, ao invés de viver uma vida dissoluta, ao invés de viver uma vida de qualquer forma. Então, nós não podemos negligenciar essa necessidade, ok? E em função disso, fazendo essa breve live aqui, apenas como uma forma de mostrar para os nossos irmãos que já nos acompanham, para os irmãos que vão nos acompanhando na medida que o tempo vai passando, não somente dos inscritos, como também dos muitos que a gente tem, como por exemplo, nossos amigos que estão nos Estados Unidos e que em breve estarei lá, onde nós vamos iniciar um novo projeto também em Boston, que em breve, permitindo o nosso Deus, vamos estar lá levando a nossa escola para lá. O importante de tudo é que a humildade ela deve prevalecer e que jamais devemos negligenciar o estudo, negligenciar a análise do texto bíblico, negligenciar de que a palavra de Deus ela tem poder com relação a uma sociedade que a cada dia mais tenta se afastar de Deus, que infelizmente é o que nós vamos observando no dia a dia, onde existe uma discrepância e guerras entre o Ocidente e o Oriente, onde não há uma empatia entre as nações, onde cada um quer cuidar de si. Então, a teologia ela vem para quê? Para organizar essas questões, para trazer um pouco de paz, um pouco de alívio, um pouco de tranquilidade e, acima de tudo, compreensão acerca de Deus. Então, nesta breve live, fica o meu convite para você que, se não estuda teologia, se não estudou teologia, se nunca teve contato, você está diante de uma situação desafiadora. Por quê? Porque nós temos a nossa escola e a nossa escola privilegia, acima de tudo, a acessibilidade. Porque nós vivemos num país onde o acesso à educação é limitado, caro, oneroso e, infelizmente, nem todos têm o mesmo acesso às mesmas condições e os mesmos privilégios. Então, nós da STEC-REF priorizamos o acesso. E a acessibilidade ela tem muito a ver com recurso. Então, quando o recurso ele é acessível para todos, isso se torna uma ferramenta de acesso. Então, nós da STEC-REF privilegiamos a acessibilidade. Então, você que ainda não estudou teologia, que nunca estudou teologia na vida e que quer ter uma formação em teologia e, acima de tudo, uma teologia bíblica e racional, não perca a oportunidade de entrar em contato conosco, de entrar em contato com um dos nossos representantes, de falar para nós a sua real necessidade, o seu interesse em estudar teologia e adquirir os nossos cursos teológicos. Os nossos cursos são divididos em 3 situações para aqueles que querem. Nós temos aqui o bacharel, que é este curso aqui, são 4 livros, tá? O curso bacharel em teologia, que são 20 matérias, são mais de 1000 páginas, e essas mais de 1000 páginas foram escritas por mim diretamente, tá? Nesses 4 materiais aqui do bacharel. Além do material bacharel, nós temos depois o outro nível do curso, que é o mestrado, que é esse aqui também muito bonito, que são 20 matérias também, são 5 livros, e também escrito por mim e por nossos professores que nos apoiaram para a realização desse material aqui do mestrado, e que por fim
essa semana nós lançamos o nosso nível máximo, que é o doutorado, que aqui também está, que também são 20 matérias, são esses livros aqui, ok? Onde você também vai ter a possibilidade de estudar teologia. São ao todo, se você adquirir todos, são 60 matérias, são quase 2.000 páginas, está aqui o material, olha, tudo que nós pudemos escrever. Isso daqui para mim não é um motivo de vaidade, mas muito pelo contrário, de satisfação em servir a Deus. Então tá aqui, ó, nosso bacharel, mestrado e doutorado aqui. Todos os cursos, você vai receber a sua documentação, está aqui, ó, a credencial, para que você veja. Aqui nós estamos mostrando aqui o bacharel, aqui o mestrado e aqui o doutorado do nosso curso e também o certificado, né? Nós temos aqui o certificado, bacharel, mestrado e doutorado também. Então, a oportunidade que você precisa para estudar teologia é agora. E aquela questão que muitos falam, olha, é muito caro. Não, não é muito caro não. Está completamente acessível e olha que eu sei o que é algo caro. Então, pense nisso. Sociedade e teologia devem se completar, devem estar juntas. Uma situação não está distante da outra. E para uma sociedade melhor, evoluída e desenvolvida, acima de tudo, a necessidade de se estudar, ela é fundamental. E estudar a teologia para os nossos dias é de grande importância. Então, fique aí com essa breve palavra sobre essa importância e lembre-se, se nós olharmos os nossos antepassados, os reformadores e tantos irmãos que lutaram para uma melhor educação e ver como estão os seus países hoje, completamente prósperos, completamente organizados, com problemas sim, porque sempre haverá problemas, o mundo sempre haverá problemas, mas acima de tudo, quando nós fazemos uma sociedade justa, uma sociedade similar, uma sociedade honesta e uma sociedade que, acima de tudo, privilegia o ensino das sagradas letras, com certeza nós só vamos ter bons resultados. Se você tem filho, sabe aquele verso que diz assim, olha, ensina a criança no caminho certo e que quando crescer essa criança jamais se desviará dele? Será mesmo que é isso? Porque nós temos que entender a Bíblia não apenas de maneira que é interessante e conveniente para mim. Porque se assim fosse, né? Se fosse realmente assim, algo tão explícito e literal como um texto, como que estaria então todos os reis de Israel? Porque eu acredito que os pais ensinaram coisas boas aos seus filhos, mas por que nem todos seguiram? Será que é uma regra? Nós temos que entender o que significa isso. Nós temos que entender, acima de tudo, que os seres são individuais. Cada mente é um universo. Basta nós fazermos a nossa parte para que cada um possa, no futuro, assumir as suas responsabilidades. Aqueles que desejarem ser como nós ou nos ouvir, vai dar certo. Aqueles que não, infelizmente, não vão dar. Então nós temos que ter essa sensibilidade. Nós não podemos achar que as coisas vão ser sempre como nós achamos que vai ser. Ou que a interpretação que nós damos ao texto é a certa. Lembre lá do início que eu falei. Nem tudo aquilo que nós afirmamos é de fato aquilo que nós acreditamos. Muito do que nós acreditamos é mais do que nós praticamos, do que o que nós defendemos ou afirmamos. Que Deus abençoe. Fique com essa live, assista e transfira aí para outras pessoas, para que a gente possa aí ter uma sociedade cada vez melhor, num país que a cada dia está se distanciando daquilo que é o mais certo, o mais justo e o mais honesto. Que Deus abençoe e até a próxima.